Aí, 1 Coríntios, capítulo 1, eu queria partilhar com você algumas coisas. E é um tema que eu gosto de falar bastante, gosto de falar desse tema, sobre a cruz de Cristo. Quando eu vi que o tema é desse trimestre, né, eu fiquei muito contente. Você consegue me ouvir aí? Alisson, dá para ouvir? Achou aí, irmão? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. Eu queria ler com você esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e até a minha pregação parece simples, pois não prego com palavras de sabedoria humana, com receio de esvaziar o poder grandioso. Diga comigo assim: poder grandioso. Poder grandioso. Mais uma vez: poder grandioso. Poder grandioso. Que há na mensagem da cruz de Cristo. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Queria dizer, não vai dar para mim poder falar, mas só para você entender um pouco do contexto. O livro de Coríntios era uma igreja lá situada na região de Corinto. E se você for lá no primeiro capítulo lá, Paulo faz uma menção e elogia essa igreja. Ali nos primeiros versículos do capítulo 1, ele começa a falar assim: olha, vocês são uma igreja que tem todos os dons. Aí fica com uma outra oportunidade, porque tem uma diferença entre dom e tem uma diferença entre dom e uma capacitação de Deus, e comunhão, fruto do Espírito é outra coisa. Fruto do Espírito se dá com o nosso relacionamento íntimo, pessoal e diário com Jesus. Dons são capacitações. E Paulo, o apóstolo Paulo, faz essa menção da igreja de Corinto, que era uma igreja cheia dos dons de Deus. Só que aconteceu uma coisa: a igreja estava tendo divisão. A igreja estava se dividindo. Uma igreja de Cristo estava tendo uma discussão, e alguns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Alguns: eu sou de Cristo, né? A gente pensa que os de Cristo só tinha na nossa época. Aqueles irmãos que usam essa frase assim: compete obedecer a Deus do que o homem. Eu obedeço a Deus, não o homem. Só que então o camarada pega esse texto fora do contexto e começa a aplicar. E na igreja de Corinto tinha isso. Daí estava começando toda essa divisão dentro de uma igreja. Então o apóstolo Paulo veio e dá uma no meio dos caras. Espera aí, vocês estão discutindo? Acaso foi Paulo? Acaso foi Apolo que morreu por mim? Morreu por vocês? Quem morreu crucificado naquela cruz? E daí Paulo cita aí no versículo 17 e 18 sobre essa questão: eu não batizei ninguém. Eu não quero, a minha pregação, a minha mensagem não são palavras de sabedoria humana, mas são poder de Deus, e de forma alguma. Talvez na sua tradução você vai encontrar aí que Paulo não queria esvaziar o poder da cruz. Mas que poder é esse, querido? Que poder é esse que o apóstolo Paulo, menciona aí no capítulo 10, versículo 17 e 18? Que poder é esse que está na cruz? Se eu for falar de cruz para você e for perguntar... Nossa, tá esperto, né? Eu vou chutar esse negócio aí. Eu fui na pastora Neuzinha e quebrei um jarro. Quando eu chego lá, a pastora Neuzinha coloca jarro plástico pra mim. E... tá dando pra ouvir, né? Tá. Tudo bem? Saudades. E o que acontece? Tá falando do que, né? O poder da cruz. Isso. Obrigado. Se eu vou perguntar para vocês, se a gente for olhar para a cruz de Cristo, o que eu vou encontrar na cruz? Hein, Adriana? O que nós podemos encontrar na cruz de Cristo, Wilson? Diz uma coisa aí. Salvação? O que mais além de salvação? Libertação? O que mais? Dávila?
encontra na cruz de Cristo? Sangue de Cristo. Salvação, libertação, sangue de Cristo mais. Fábio. Perdão. Fábio. Pai, a gente faz. O que você acha, Fábio? Ela está vazia? Sacrifício. Renúncia, sacrifício, o que mais? Eu acho que quando a gente fala sobre cruz, a primeira coisa que vem é a salvação, o amor. Então assim, não dá para a gente poder falar algumas coisas, muitas coisas sobre a cruz, porque a cruz tem muita coisa para falar. Então eu separei uma parte só, um pedacinho, para eu poder trabalhar com vocês aqui, ou desenvolver alguma coisa com vocês aqui hoje, nessa noite. Brennan Manning, alguém já ouviu falar sobre esse autor? Ele é escritor, ele é autor do livro Evangelho Maltrapilho. É um dos melhores livros que eu li sobre graça, ou talvez o melhor livro que fala sobre graça de Deus. Brennan Manning, ele fala assim que somos pecadores, amados por Deus, que nos fez seus filhos. No mesmo livro do Brennan Manning, no prefácio do livro, um homem chamado Osmar Ludovic, eu não sei se ele é pastor, está lá no livro, fala assim a respeito do Evangelho. O Evangelho é o anúncio de uma grande, absoluta e eterna afeição. O anúncio de que Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ama apaixonadamente a humanidade perdida e confusa. Tem alguém mais confuso e perdido que o ser humano? Não. Você quer conhecer uma pessoa confusa e perdida, irmão? É só olhar no espelho. Eu queria falar um pouquinho sobre o amor de Deus, esse amor que a gente fala na cruz. Alguém abre para mim João 3,16? Vocês vão pregar junto comigo, senão eu não consigo pregar hoje. Porque Deus amou o mundo. João 3,16. E se alguém abriu aí, por favor, leia em alto e bom som. Vai, pode ler. Pode falar? Oi? Pode falar. Porque Deus amou. E assim é engraçado, quando a gente fala sobre cruz, se não é a primeira, é a segunda coisa que vem sobre que a gente fala sobre cruz, fala sobre amor. E se a gente fala sobre amor, o primeiro versículo que vem na nossa mente, pelo menos na minha, é João 3,16. Mas será que a gente entende esse amor que é falado na cruz? A Bíblia está falando aqui nesse texto de João 3,16, porque Deus Pai, amou o mundo, nos amou de uma forma tal que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por todo aquele que nele crê, não será condenado, mas terá a vida eterna. Amém? Amém? Então a gente entende essa questão. Mas se você for ver lá em João 15, vamos lá em João 15. Então para aí. Quem que amou o mundo? Deus. Agora a gente vai lá para João 15. Versículo 14. João 15, versículo 14. Achou aí, irmão? Sim. Diz assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Uma outra tradução. Desculpa, João 10. Versículo 14. Diz assim, ó. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Quem está dizendo isso? Jesus. Elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 17.
simultaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, esta ordem, eu recebi do meu Pai. E hoje à tarde eu estava pensando sobre esse texto. Comparando João 13,16 com João 10, 15, 17 e 18, é uma coisa muito legal. O discurso entre Deus e Jesus estava muito afinado. A conversa entre Deus Pai e Deus Filho, Cristo de Deus, Jesus, estava muito afinado. Porque lá em João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Ou seja, porque amor é decisão. Amor não é falar assim, ó irmão eu te amo, ó irmão eu te amo em Cristo Jesus. Não, amor é decisão. E a gente confunde amor com sentimento. Não, amor é decisão. Eu decidi amar. Eu decidi um tempo atrás amar minha esposa Elisângela Zanza. Eu decidi amar os meus irmãos. Deus decidiu na eternidade nos amar. Deus nos amou, porque Deus amou o mundo. Só que aqui no texto, e o texto lá em João fala, ele entregou o seu filho. Mas em João 10, 15, 17 e 18, Jesus ele fala, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. E ninguém tira a minha vida, eu dou espontaneamente. E ontem eu estava assistindo, eu assisti já umas 20 vezes, 30 vezes, a Paixão de Cristo do Mel Gibson. Então ontem eu estava assistindo aquela cena, irmão, junto com os meus filhos. O Caleb e o Guilherme estavam mostrando, eles estavam vendo aquela cena lá de Jesus apanhando. E os meus filhos de 10 e 7 estavam chorando. Porque eu estava falando que Jesus sofreu por causa de nós. Eu falei, eu não vou esconder isso de vocês. Isso que é aquilo que o Mel Gibson colocou, não dá para comparar o que Jesus viveu. E a gente às vezes acha, eu lembro que quando o filme saiu foi uma polêmica, Porque os romanos, os italianos, os romanos ficaram bravos. Eu não estou falando que a gente que matou Jesus. Ninguém matou Jesus. Eu já ouvi pastores falando que nosso pecado matou Jesus. Não. O texto de João 10, 15 fala que Jesus, ele decidiu, ele entregou a sua vida por nós. E ele falou assim, eu decidi espontaneamente, no meu coração eu decidi dar a minha vida, porque eu vou reassumir, porque é um desejo do meu Pai. Por isso Jesus é o Filho amado de Deus. Por isso lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele e uma voz diz, esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Porque existia um desejo no coração de Jesus de obedecer ao Pai. E é engraçado que uma cena que me veio na memória, quando eu estava escrevendo hoje, eu lembrei, hoje estava fresca na minha cabeça. Que ali, se você não vai lembrar, depois você corre para sua casa, pega o filme e assiste. A gente vai passar na Fox hoje ou amanhã. De novo, hein? Não vou ganhar nada da Fox. Mas procura aí, a gente vai passar aí essa semana. Quando Jesus estava lá na Gólgota, depois de ter apanhado, os romanos, os soldados lá falaram, levanta daí, vai para a cruz. E Jesus estava jogado no chão, lá puxado lá. Jesus ele se arrastando, ele foi para a cruz. Eu lembrei dessa ideia, desse texto aqui. Porque os homens podiam ter ido lá e colocar Jesus na cruz. Não, ele decidiu, mesmo arrastado, ir para a cruz. Porque foi uma decisão de Jesus. Por que, querido? Jesus ele fez isso, é uma coisa engraçada. Que a mesma intensidade que o Pai teve, a mesma intensidade de amor que ele teve por nós, foi a mesma intensidade que Jesus se doou e se deu para morrer na cruz. Você está aí, irmão? Amém. Agora segura aí. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Se eu não estiver aí, você me fala que eu faço você voltar para cá. Romanos capítulo 5. Olha o que a palavra do Senhor fala para mim e para você. A partir do versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer.
mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A gente fala de amor, a gente fala, não, a cruz é o amor de Deus, mas a gente não entende isso. A gente não consegue conectar isso, querido, desse amor. Primeiro que foi uma decisão de Deus, Pai. E segundo, foi uma decisão junto, em conjunto com o Filho. Agora, não dá pra gente ficar falando, eu posso falar de mim mesmo. O Diego já caminhou comigo um bom tempo na história. Eu me culpava, qualquer problema que eu tinha, qualquer dificuldade que eu tinha, sabe o que eu falava? Poxa vida, Deus não me ama. Caramba, não deu certo isso, estou solteiro ainda. Passando uma mulher para casar e nada. Mano. Tentei com uma, tentei com outra, tentei com nada. Só furado. Vou tentar isso, vou tentar aquilo, vou tentar algum curso, não deu nada. Vou tentar alguma coisa, não dá nada. Deus não me ama mesmo. Deus não me ama. Por causa da minha deficiência, Deus não me ama. Eu não posso dizer que Deus não me ama se eu olho para esse texto e vejo que Deus decidiu e entregou aquilo que Ele tinha mais de precioso, que era o seu Filho. E olha que o seu Filho tomou uma decisão espontânea de obedecer ao seu Pai. Eu não posso dizer que Deus não me ama, querido. Deus não me ama talvez porque Ele não deu aquilo que eu precisava naquele momento. Ele já deu tudo aquilo que você precisava, que foi a vida dele. E a gente precisa entender essa questão desse amor. E às vezes a gente precisa debruçar na palavra e entender, é legal a gente falar sobre a cruz. Sabe o que a gente precisa? Os nossos púlpitos, a nossa vida precisa se debruçar e entender mais o que é a cruz. Como que um Deus, duas pessoas se juntam, tem um discurso afinado por causa de amor. E o que motivou tanto o pai quanto o filho foi um só sentimento, ou melhor, uma só decisão, que é o amor, por mim e por você. Eu poderia só parar aqui e falar nele. E acabou. Pastor, está uma crise, está uma dificuldade, está isso, está aquilo. Meu irmão, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Foi Ele que venceu o mundo. Se você está nele, se você está na cruz, você vai vencer porque Ele venceu o mundo. E nós lemos aqui, que ainda nós sendo pecadores, ímpios, Cristo morreu por mim e por você. Você fez alguma coisa? O que você fez para Jesus te amar, irmão? Para mim conquistar a Elisângela, para me amar, eu tive que conquistar ela primeiro. E eu acho que assim foi com sua esposa, com seu esposo, você que é casado, você que está namorando. Foi assim com a Natália? Te deu um suador? Querido Jesus, você fez o que para Jesus te salvar e te amar? O que Jesus fez? Ou melhor, o que você fez para Jesus te amar? Nada. Ele decidiu. Tanto é que ele decidiu e foi para a cruz. Vai para você. Ninguém falou uma coisa engraçada aí. Todo mundo falou de amor. Todo mundo falou de perdão. Pessoas falaram de perdão. Pessoas falaram de quê? De salvação. A cruz é salvação. Mas eu queria falar duas coisas que ninguém falou. Primeiro, a identificação e a substituição e a inclusão está junto. E você vai encontrar isso na cruz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3. Gente, eu estou tentando ser o mais didático possível sobre a cruz. Como é lindo a mensagem da cruz, querido. Como é gostoso quando você entende pelo Espírito o projeto de Deus este ano.
Gálatas capítulo 3. A gente fala muito de cruz, mas a gente precisa entender pelo Espírito que ela representa. Diz assim, Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Diga comigo, em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o que a Bíblia fala, Deus. Eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui, ó. Vou pegar emprestado aqui. Vem cá, mano. Observe. Você entendeu um pouquinho do amor de Deus? Senta ali. Hoje a gente vai montar um tribunal aqui. Vem cá, Davi. Davi não vai ser o juiz. Está lascado. Senta aqui, Davi. Se tiver devendo alguma coisa para ele agora, esse moleque fala. A gente vai montar um tribunal aqui. Eu quero ser didático para você entender. A Bíblia fala lá em Romanos 3 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Certo? Amém ou amém? Amém. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e Deus deu uma ordem para Adão e para Eva, né? Deus deu domínio, soberania para Adão e para Eva, só que eles não cumpriram, eles não obedeceram a Deus. Eles foram incrédulos àquilo que Deus falou para eles. Por consequência disso, por consequência do pecado, Adão e Eva foram expulsos e está essa salada que a gente está vivendo hoje. Essa complicação. E daí tem um problema. A humanidade, representada aqui pelo Armando, pecou contra Deus. E qual é a sentença do pecado segundo a Bíblia? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. E o Armando, representando a humanidade, está sentado no banco dos réus. Está lá o juiz para poder julgar. Daí o que aconteceu aqui? Nós lemos que Jesus, ele nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição no nosso lugar. Jesus nos substituiu. Aquela cruz que Jesus estava, era para mim e era para você. Aquela cruz que Jesus morreu, era para o Armando e era para a humanidade. Só que Jesus, e assim, nós estávamos no tribunal. Você vai morrer, cara. Você pecou, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Eu só estou dando uma pincelada na Bíblia. Só que a gente não falou sobre o amor de Deus. A gente não leu agora que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e Jesus, em comum acordo com o Pai, se entregou a Deus por amor, à humanidade por amor. Sim ou não? Você está aí, irmão? Amém. Só que a gente esquece de uma coisa. A gente só conhece, a gente gosta de falar muito da face de Deus, a face do amor de Deus. Só que a gente esquece, dá licença, que Deus também tem outra face de justiça. A gente acha, não, a gente peca, se não precisa no pecado, depois a gente dá uns 5 minutinhos, conta umas histórias, dá um jeitinho brasileiro, e Deus vai perdoar no final, porque Ele é amor. Só que a gente esquece, Ezequiel 18,4 fala, a alma que pecar, essa morrerá. E aqui, querido, então tem a face do amor de Deus, e aí a face do amor de Deus, mas tem a face da justiça de Deus. Cara, que problema. Que problema. Que problema. Tem algum professor de matemática aqui? Tem? Até se escondeu. Se tiver, se calou. Se calou agora. Querido, vai lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E olha que Jesus ele fala.
o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 17. Achou aí, irmão? Na minha Bíblia está escrito assim: não penseis que vim revogar a lei, eu vim abolir a lei, ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum tio ou tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Aquele, pois, que o violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Querido, você precisa entender uma coisa, e você precisa sofrer um processo. Nós precisamos sofrer um processo de metanoia. O brasileiro, ele gosta de riscar contrato. O brasileiro gosta às vezes de riscar a Constituição. Nós estamos vivendo um dilema na nossa nação, porque a Constituição serve para o Sérgio Moro, mas não serve para aqueles bandos sem vergonha lá dentro. Que o Sérgio Moro, que como juiz está punindo ou está indo atrás de toda a sujeira, ele tem que dar explicações, mas o pessoal ali tem que ter decoro parlamentar, quer rasgar a Constituição. Nós, seres humanos, a nossa natureza, nós queremos dar um jeito em tudo. O papel está escrito no preto, no branco, no papel, mas vamos dar um jeitinho, não é, Wilton? Não é por aqui, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa maneira, vamos dar uma burlada na lei. Só que Jesus, ele não poderia fazer isso. Jesus, ele não poderia, Deus, porque Jesus é Deus, ele não poderia arriscar e rasgar sua própria lei, o seu próximo mandamento. Tanto é que aqui em Mateus 5, Jesus ele fala: eu não vim revogar a lei, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E o que a lei fala? A lei fala que aquele que pecar morrerá. Mas só que tem um porém: Deus nos ama. Como Deus resolveu essa equação? Eu vou pegar um Jesus, vem cá, Dinho. Vem cá, cara. Você vai ser Jesus hoje. Vai ser Jesus. Não sei se você está com Jesus de óculos. Você está vendo hoje. Não foi no óculos. E daí o time hoje é Jesus. Certo? O Armando é a humanidade. Pecador, perdido, sentado no banco dos réus. E o juiz lá, esse juiz está muito com cara boazinha, cara. Meu Deus do céu, não está? Cara manso, cara bravo. E vai ser julgado, vai ser aplicado a ira de Deus. Tem o amor e tem a justiça. Como Deus resolveu esse problema? Eu amo eles, mas eu tenho que aplicar a justiça. Então o que nós lemos aqui, deixa ele aqui no júri, pai. Quer tirar ele do júri? Só tinha que ser o Alisson mesmo, né? Então assim, o que eu falei sobre substituição? Nós lemos em Gálatas 3,13. Por causa da maldição, Jesus nos tornou maldição em nosso lugar. Jesus ele fez isso. Vem cá, tira o Armando de lá, põe ele do lado e senta no lugar lá. Jesus ele fez isso, ele substituiu, tirou o Armando, colocou lá e ficou ali no banco dos elos. É amor de Deus? Amém. É. Jesus tomou o nosso lugar. A cruz ali. Vou tirar você e vou morrer no seu lugar. Mas peraí, é amor ou não é? Nós lemos aqui que amor maior que esse, que aquele que morre para o seu amigo. Ainda nós sendo pecadores, mortos os nossos pecados e delitos, e Deus nos amou e substituiu. Deus manifestou o amor dele? Sim ou não? Sim. Tá, mas e a justiça? Porque vamos pensar comigo. Se Jesus tirou o Armando daqui e ele saiu do banco dos réus e ele morreu pelo Armando, o Armando não continua ainda sendo pecador? Não. Jesus tirou ele, colocou ele no lugar, Jesus morreu no lugar dele, mas ele ainda continua sendo pecador. Ele continua ainda sendo um réu, ele cometeu um delito.
Você entendeu, irmão? Deus está sendo justo aqui? Mas não foi pago. Não foi pago. Mas ele morreu? A lei fala que aquele que pecar tem que morrer. Ele morreu? Então Jesus não está cumprindo aquilo em Mateus 5, que ele não veio revogar e nem abolir a lei. Ele está rasgando a cédula, ele está rasgando a lei, ele está rasgando a Bíblia. Como que Deus resolveu isso? Ele manifestou amor pela substituição. Só que tem um segredinho. Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Como que Deus vai resolver essa situação aqui? Abra sua Bíblia lá em Romanos 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Segura aí, Dinho. Romanos 6, versículo 5. Vamos ler a partir do verso 5. Achou aí? Eu leio junto com você. Sabendo isso, vamos ler o 5, desculpa. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Tem uma outra tradução? Eu vou ler uma outra tradução. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Querido, se Jesus atirasse a gente da cruz e só morresse na cruz, ele tinha rasgado a Bíblia. Mas sabe o que Jesus fez? Levanta aí. Volta de novo aqui. Jesus toma o Armando. Faz ele sentar na outra cadeira. Senta junto com ele. Jesus, ele substituiu o Armando, a humanidade, mas ele também incluiu também o Armando, a humanidade, na morte com ele. Foi isso que nós lemos aqui no Romanos 6. A palavra inclusão significa fazer parte, participar, inserir. Jesus não só substituiu sendo o sacrifício perfeito, mas ele incluiu na nossa morte. Por isso, querido, que não é só substituir. Jesus, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas você morreu junto com ele. Jesus substituiu, entendeu? E incluiu por quê? Quando ele substituiu, ele manifestou o amor de Deus. Mas quando ele incluiu, ele aplacou a ira de Deus sobre a humanidade. Porque o que acontece? Quando uma alma pecasse, tinha que morrer, tinha que haver sangue. E Jesus derramou o seu sangue. E ali ele aplacou a ira de Deus. Ali Deus resolveu, Jesus resolveu de uma vez por todas da justiça dele. Se você quiser dar um glória, não sei se dá um glória a Deus, se dá um aleluia, se vocês sapateia no fogo, se vocês não entenderam nada, eu explico de novo, entendeu? Fica à vontade, irmão. Se o Armando continuar pecando, por que você está pecando? não se importar. Por que você está pecando, cara? Por isso que nós temos que viver uma vida diária na cruz de Cristo. Quando nós morremos, Jesus morreu na cruz e nós vamos para a cruz, o nosso corpo, a nossa natureza, ela é mortificada. Nós não somos mais escravos dela.
pecado já não tem domínio mais sobre a nossa vida. Por isso que o cristão ele tem que viver sempre aos pés da cruz. O nosso lugar, querido, é aos pés da cruz. Porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Irmão, vai dizer que você não pecou hoje? Cara, eu pequei vindo daqui da minha casa para cá. Ah, você pecou, cara? A nossa natureza é corrompida, irmão. A nossa natureza é podre. Se não for Jesus por nós, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos porque Ele fez na cruz. Nós fazemos obra porque nós o amamos. Nós não fazemos obra para Ele nos amar. A cruz de Cristo era importante por causa disso. Jesus morreu e nos amou, mas com a justificação, com a substituição, com a inclusão, Ele mortificou que a gente precisa morrer. Por isso Jesus ele disse: aquele que quiser ter vida, que morra. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Irmão, o Evangelho, a palavra do Evangelho, eu vou falar uma coisa para você: o Evangelho não é para massagear o seu ego. O Evangelho e a palavra de Jesus não é para falar assim: ó, cuticute, bonitinha do papai, ô lindão de Jesus, ô, como eu te amo, ai, não, a palavra do Senhor é para bater de frente com você, a palavra do Senhor é para te confrontar, a palavra do Senhor não é para te alisar, mas é para falar: corrige e para de ser menina. A palavra do Senhor é, oh meu Deus, a gente tem uma conotação, sabe do quê? Que vamos encher a igreja de crente, vamos encher a igreja de pessoa, e tem um monte de bebê dentro da igreja, e nunca cresce, porque a gente tem essa conotação que a gente precisa encher a igreja. Não, Deus está procurando uma igreja madura, uma igreja que cresce. É natural, é antinatural quando você não cresce, irmão. É antinatural quando você não quer ler a Bíblia. É antinatural quando você não quer orar. É antinatural quando você não quer crescer. É antinatural quando você é corrigido. Ah, eu vou sair da igreja porque o pastor me corrigiu, porque o pastor me disciplinou. Não, aguenta firme, seja disciplinada ou disciplinado, porque é tempo de crescer. Deus não vai buscar uma igreja madura. Deus não vem buscar uma igreja que não cresce. Deus não vai entregar as nações. Deus não vai entregar as nações, a herança são as nações, para uma igreja imatura. Deus não vai entregar esse bairro se você for imaturo. Deus não vai te entregar um ministério, Deus não vai te entregar um chamado, um pastoreio, ou um ministério evangelístico, ou missões, ou um apostolado, se você é imaturo. A cruz, querido, você precisa entender que você precisa morrer. Eu e você precisamos morrer. Eu e você precisamos ser tocados, e Deus precisa nesse tempo. Eu oro para que Deus toque na nossa ferida, para que Deus mexa conosco. Eu tenho falado na sede lá, engraçado, né? E assim, tem show. O primeiro dia que eu falei essa semana isso lá, chocou. Eu falei: nós estamos doentes. Você está doente, irmão. Você, irmã, está doente. Por quê? Porque a nossa nação está doente. Ah, isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Eu vou terminar aqui já. Ao morrer com Cristo na cruz, a ira de Deus por causa do pecado foi aplacada. Querido, se você não entende a questão da cruz, eu vou falar uma coisa para você: não importa se você tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, se você nasceu, cresceu na igreja, você tem a plaquinha de patrimônio da igreja na testa. Mas se você não entende a mensagem da cruz, você não entendeu o Evangelho. Se você não entende por que Jesus morreu na cruz, você não entendeu o Evangelho. Você está vivendo uma mentira, porque o Evangelho
E não existe evangelho sem cruz. Glória a Deus. Jesus nos substituiu naquela cruz, querido. Jesus tomou aquele que era o nosso lugar, mas Ele também nos incluiu, porque Ele sabia que eu e você não tínhamos condições nenhuma de fazer nada sem Ele. João 15, capítulo 5 fala: sem mim eu sou a videira verdadeira. O capítulo 1 fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O que um ramo pode fazer se não estiver conectado e enxertado na videira? Faz alguma coisa? Só seca, murcha e serve para ser queimado, para ser colocado na lareira. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada, irmão. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo nós não temos condição de fazer nada. Gálatas, eu sempre sou ruim de endereço. Eu vi aqui agora, Gálatas 2:20 fala que Cristo, que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda aí, Hilton, para mim. Acho que é Gálatas 2:20, você que é mais cabeça do que eu. Que fala: Cristo, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no Filho, na fé no Filho de Deus. A vida que eu tenho, irmão, que você tem, irmão, não é mais sua. Mas a vida que você tem que viver na fé e no Filho de Deus, na obra da cruz do Calvário. Dê para mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só, querido, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé. Em fé em Cristo, no Filho de Deus. Irmão, vamos ser sinceros. Eu e você, a gente não consegue parar de pecar. Por causa da nossa natureza. Mas nós precisamos morrer e reconhecer: Jesus, eu não consigo, mas eu consigo viver em você. Amém. Às vezes a gente acha que orando muito, estou dizendo que não tem que orar, ou que lendo muita Bíblia, a gente inverteu a chave. A gente acha que por muito fazer, nós vamos ser salvos. Não é pelo muito fazer, é por crer em Cristo, e crer na sua obra, e crer na sua mensagem. E qual é a sua mensagem? É a obra da cruz, é a mensagem da cruz. E quando você crê na mensagem da cruz, quando você crê naquilo que Jesus fez na cruz, entendeu? Você é salvo. E daí, porque você é salvo, você faz e você serve a Deus porque você ama. Porque Deus, olha uma coisa, Deus pode ter a sua obediência, mas não pode ter o seu amor. A Bíblia, para mim fechar e para a gente orar, a Bíblia fala da parábola dos dois filhos. Não é filho pródigo, dos dois filhos pródigos. Tinha um pai que tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. O mais novo decidiu até então pegar parte da sua herança e falou: pai, me dá a minha herança, a parte da minha herança, que eu vou vir longe. E, em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não quero ficar debaixo da sua asa, eu não quero ficar debaixo da sua proteção, eu não quero ficar debaixo da sua paternidade. Olha, eu quero viver a minha vida. E ele foi viver a vida dele para uma terra distante, que foi indo de mal a pior, até que chegou um ponto de ir trabalhar na fazenda. Saiu da fazenda para ir para a cidade e terminou numa fazenda. E daí, quando ele caiu em si, falou: peraí, os trabalhadores do meu pai têm que comer, eu estou aqui dando comida para os porcos, eu tive desejo de comer o que os porcos estão comendo. Vou voltar e vou pedir perdão a Deus, ao meu pai: pai, eu pequei contra ti, contra Deus, me perdoa, me recebe como um dos seus escravos. E o pai o recebeu, colocou um anel, colocou sandálias, colocou nova roupa, matou um novilho, fez uma festa. E a gente gosta de falar do filho mais novo, mas quer de falar do filho mais velho. O filho mais velho chegou e falou: o que está acontecendo aí? Um empregado no X9, delator, falou: seu irmão mais novo chegou. Sempre tem um X9 delator. Cara, agora é delação premiada. Ele deve ter ganhado alguma coisa do filho mais velho, porque já começa na Bíblia. Os caras viram esse texto na Bíblia: delação premiada.
Ah, seu irmão mais novo aí, voltou aí, cara. Gastou tudo. E ficou lá fora, lá sentado lá. O pai, nem que você tá bravo. Eu tô bravo? Esse cara perdeu tudo que você tinha, toda a sua herança. Cara, eu não te dei, ó. Eu sempre te servi, sempre fui empregado. Essa é a mensagem, a palavra do cara. Eu sempre servi. E você nunca me deste um novilho para me comemorar com os meus amigos. E aquele pai deu uma lição para aquele irmão dizer: olha, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas compete que a gente tem que celebrar porque o teu irmão estava morto, reviveu, que estava perdido foi achado. Aquele menino estava dentro, debaixo da barba do pai, debaixo da cobertura do pai, mas ele não sabia quem ele era e o que o pai era. Aquele menino obedecia tudo que o pai mandava, mas ele não tinha o amor do pai, ele não sentiu o amor do pai. Ou seja, você pode ter, Deus pode ter a sua obediência, mas pode não ter o seu amor. Mas se Deus tiver o seu amor por ele, com certeza ele vai ter a sua obediência. E aí, irmão? Agora é com vocês. Vamos falar de cruz. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus me ama. Cara, se quer crescer, vai mergulhar na cruz. Tem um livro do John Stott, eu gosto de indicar livro. Tem um livro do John Stott chamado A Cruz de Cristo. Compra, cara, muito bom. Você já leu, Davi? Da hora, né? Leia A Cruz de Cristo do John Stott. Eu estou lendo agora um livro chamado você já leu esse livro, muito da hora. A Outra Face do John MacArthur, acho que é John MacArthur. A Outra Face. Cara, como eu estou vendo Jesus de uma forma diferente. A gente pensa que Jesus é aquele cara dengoso, amoroso, Jesus não buscava confronto. Isso está tudo na Bíblia. Então a gente precisa mergulhar e aprender mais a palavra. Sabe por que a gente fica às vezes no nosso mimimi, chorando? Obrigado. A gente fica às vezes no nosso mimimi porque a gente não conhece a mensagem da cruz.